Olá e seja bem-vindo à nossa quarta aula, nosso primeiro módulo do curso Superando a Resistência. E a gente já falou sobre a consciência da resistência, quais são os tipos de resistência, que é humana, espiritual e mental. Falamos aqui com um pouco mais de detalhes sobre a resistência humana e agora a gente vai falar sobre a resistência espiritual. Preste atenção nesse slide, eu fiz isso aqui de propósito, né? A gente vê aqui à sua esquerda, à nossa esquerda, né, você tem a imagem, né, de um homem com um chifrinho ali representando um demônio. E aqui à direita, a gente tem uma imagem de um anjinho, né, bonitinho, com um olhinho redondinho e tal. O que eu quero dizer aqui? O anjo, ele não é resistência. Né? O anjo ele é favorável para que a gente vença as nossas resistências, né? Ou seja, as resistências que aparecem na nossa vida. E como a gente vê, por exemplo, no caso de Daniel, né? Daniel, o Senhor ele enviou um anjo para que pudesse ali estar levando a Daniel a bênção dele, né? A informação, levando conhecimento a Daniel. E ali, Daniel, ele teve que ficar ali num processo de 21 dias porque houve uma resistência espiritual direta, né, contra esse anjo que foi enviado até Daniel, né? Então o anjo ele é favorável para que a gente consiga vencer aí as resistências existentes, né? Principalmente essa espiritual, porque nem anjo e nem Deus pode ajudar se a resistência mental, que a gente vai falar já já, não for vencida. E esse daí é um trabalho nosso, claro, com o auxílio do Espírito Santo. E aí o jejum pelo Espírito Santo, né, que o curso prático de jejum ensina, você pode ter muito mais bom isso. Acho que, na verdade, o único caminho, né, de se alcançar realmente é essa vitória sobre a resistência mental. Mas esse daqui não é um anjo de Deus. Eu coloquei realmente de propósito essas duas imagens, por quê? Porque a resistência espiritual ela pode vir assim feia, né? Digamos assim, e pode vir bonitinha também. Então é um ponto para a gente estar atento, né? Conforme a gente viu no outro texto, né? Que assim como os discípulos, né, os pupilos ali do adversário, eles se transfiguram e se transformam em pregadores da verdade, assim também o adversário, né, se transforma em anjo-luz. Então a gente vê isso, né, essa revelação aí, se eu bem me recordo, acho que é em 2 Coríntios, vou ver aqui, e exatamente. Ó. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Aqui em 2 Coríntios 11, 14, é um dos textos que a gente vê agora no slide. Então a gente vê em Mateus 4 a oposição, que foi o adversário, né? A resistência que foi até Jesus. A gente vê em 1 Crônicas 21, também um outro exemplo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18, eu também quero colocar aqui na íntegra, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Então, essa oposição aqui também, né? Já está abrindo aqui já. A gente tem de Efésios 6:11, né? Deixa eu abrir aqui de 2:18. Então, ó, por isso bem quisemos uma e outra vez ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Olha, tá vendo? Paulo, ele falando para a igreja de Tessalônica que ele queria estar lá com eles, mas Satanás impediu. Ou seja, houve uma resistência direta do adversário. Então é onde a gente tem que estar atento, porque Paulo ele tinha essa visão espiritual, ele sabia, não, olha, esse daqui foi o inimigo. De repente, né, a gente não sabe exatamente, mas de repente pode ser até que o adversário usou pessoas, mas pode haver uma resistência espiritual direta, né, impedindo
né, fazendo com que certas coisas aconteçam, não só de movimentos humanos, mas certas circunstâncias ali, como aconteceu no caso de Jó, né? Jó ali, a Bíblia diz que o adversário ele traz um vento, né, que derruba a casa onde os filhos de Jó estavam, né? Ele coloca doença em Jó, né, que foi a lepra. Então são circunstâncias que foram movidas ali por um ataque espiritual, né? Por essas entidades malignas, né? Esses anjos rebeldes que se colocaram. Eu mesmo estou fazendo essa gravação aqui, plataforma que eu uso para gravar. Aconteceu uma alteração aqui que eu estou até querendo perguntar para eles aqui se houve alguma atualização que está dificultando o trabalho. É uma resistência, é algo que eu quero colocar, né, para a humanidade, né, deixar esse legado desse ensinamento que tem me favorecido muito. E o que a gente encontra? A gente encontra uma resistência, né? Então, tudo que for importante, tudo que for benéfico, tudo que for edificante, que você colocar no seu coração, de você fazer, de você tanto fazer para alguém, ou principalmente até para si mesmo, você vai encontrar essa resistência. Então, Efésios 6:11, né, um outro texto aqui, está buscando aqui dentro do aplicativo aqui, Efésios, no capítulo 6, versículo 11. Ó. Revestiu de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, as ciladas, né, as armadilhas, né, o adversário também se utiliza de estratégia, e isso também a gente tem um curso que a gente fala muito sobre isso, que é o curso de habilidade estratégica. O adversário ele utiliza isso também, né, como parte da sua resistência. Então ele tem também um planejamento, ele tem uma estratégia, ele não vai de qualquer jeito. Lá no curso a gente ensina que com uma estratégia você alcança o seu objetivo com mais chance de êxito. Você aumenta a probabilidade de você alcançar o seu objetivo. Então, o outro slide aqui, entidades conseguem autoridade para agir por meio das aberturas, né, que nós proporcionamos. Nesses casos, deve-se identificar as possíveis brechas e fechá-las. Independente das aberturas, ocorre também uma oposição, onde nesses casos é superada mais facilmente. Nesse caso, deve-se manter a ofensiva com ações cada vez mais fortes e estratégicas. Estou gravando isso daqui bem cedinho, né? Agora o sol está batendo bem aqui, está dando esse clarão aqui, mas a gente continua, né? A gente faz aí da forma que dá. Então, aqui, primeiramente, né? Poxa, o adversário, ele consegue oferecer essa resistência aos filhos de Deus. Poxa, não, né? Somos servos do Senhor, o adversário não tem vez, eu piso na cabeça do inimigo e tudo mais. Sim, mas às vezes, até por ignorância, existem aquilo que a gente chama de brecha, né? Existem certas brechas que precisam ser fechadas, para que no mundo espiritual o adversário não tenha autoridade para estar operando, né, de forma, digamos assim, inapropriada, inconveniente. Não era conveniente, não é o correto que ele alcance esse tipo de liberdade, mas às vezes nós damos autoridade devido a coisas que nós fazemos. A gente tem que estar muito atento que o mundo espiritual ele trabalha dentro de legalidade. Então, se ele alcança a legalidade, ele vai fazer independente se é bonitinho, se é feinho, se bota a Bíblia debaixo do braço, se tem 5 Bíblias dentro de casa, se vai para a igreja todos os dias, isso daí não vai adiantar. Então é necessário fechar as brechas e buscar sempre, conforme o salmista orou, identificar clareza da parte de Deus para saber onde que a gente pode estar errando, né? Por isso que Paulo ele diz, olha, lá em Efésios 5, utilizem o tempo com sabedoria, né? Por quê? Porque a gente está em meio a uma batalha, a gente não pode colocar, você não vê um soldado em meio a uma guerra colocar uma rede, né? Duas árvores aqui não está numa distância ideal para eu colocar uma rede aqui, beber uma água de coco. Você não vê isso, você vê os camaradas lá, eles estão atentos, eles estão lutando, eles estão guerreando, porque se piscar, alguma coisa pode acontecer, uma granada pode estourar, um tiro pode vir, né, do exército inimigo.
né? Uma bala vem aí, então tem que estar atento todo o tempo. Então, aqui também, a gente não pode brincar, a gente está aqui em missão, estamos em meio a uma batalha, né? O cristão hoje, infelizmente, tem brincado com a vida, né? E a vida, essa parte espiritual, essa oposição, tudo isso daqui, a vida ela envolve tudo isso, né? Então, é importante que a gente tenha em mente, né, que o nosso tempo deve ser utilizado para o nosso crescimento, para entender, para ter clareza sobre as questões da vida e, dentre outras coisas, impedir que o adversário tenha essa legalidade para agir nas nossas vidas. Mas, Fábio, no caso de Jó, Jó ele deu abertura? Não, não tinha abertura no caso de Jó. No caso de Jó, ele era um homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus, que se afastava da aparência do mal. E aí? Né? O que a gente vê? Que isso não é um padrão, foi uma exceção, foi um evento isolado dentro de uma história, né? Da história da humanidade, até pode-se dizer assim. Né? Alguns outros casos podem ter acontecido, ou podem acontecer, e não foram relatados, sim, mas o padrão, né? A dinâmica padrão é o quê? Tanto que João fala sobre isso na sua epístola, né? 1 João, se eu bem me recordo aqui, deixa eu até procurar aqui para falar na íntegra aqui para você. Então, 1 João, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, né? O guarda aquele que nasceu de Deus, ou seja, Deus, né? E o maligno não lhe toca. Então, o que é o padrão? Qual é a dinâmica padrão do mundo espiritual? Quem é de Deus não sofre o toque. Você vê que o maligno não lhe toca. Ele não está dizendo que o maligno não ataca, o maligno ele não prejudica tal, de maneira terrível. Ah, mas uma coisinha assim pode acontecer. Não. O que a gente deve aceitar é essa realidade, é aquilo que a Bíblia ensina. O maligno não toca. Não toca. Um toquezinho, não toca. Esse é o ponto. Agora, se está tocando, tem que observar. Ou eu sou um Jó, né? Cheguei ao nível de alcançar um bom testemunho da parte de Deus. O Senhor Deus, ele é minha testemunha. Ele olha para mim e diz assim, olha que homem reto, íntegro e tal. E tem uma finalidade, como teve na vida de Jó, ou existe alguma brecha, existe alguma coisa. Você vê que, apesar de Satanás colocar uma resistência, ele se opor à ida de Paulo à cidade de Tessalônica, depois, se você for ver direitinho, estudar ali o cronograma, você vai ver que Paulo ele conseguiu superar essa resistência. Então, e não era uma coisa assim diretamente na pessoa de Paulo, era em relação ao seu objetivo. Essa resistência a gente vai encontrar, inevitável. Agora, sempre será superada. O que diz a Bíblia? As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, existe uma resistência para que a gente vá lá e tire as pessoas do cativeiro, né, do reino das trevas para o reino da luz, para o reino dos céus, o reino de Deus. Mas essa resistência, ela não vai prevalecer, ela não vai continuar de pé, ela não vai resistir. Por quê? Porque o ataque que vem do povo de Deus tem a força de Deus, tem o poder de Deus. Então a gente consegue superar essas resistências. Então, a gente viu dois casos aqui, onde existe uma brecha, onde não existe a brecha. E aí, na situação da brecha, a gente identifica e fecha, e na situação, né, aqui onde eu li, independente das aberturas, ocorre uma oposição, onde nesses casos é superado mais facilmente. Então, o que a gente faz? Mantém a ofensiva, muda a estratégia, aumenta o nosso empenho, a nossa força, né? Força entre aspas, né? Então, a gente vai ali e mantém. Né? Por exemplo, a gente tem que tirar as almas da garra da garra dos inimigos, do inimigo, né? Dos inimigos, né? Das garras dos inimigos. A gente tem que libertar essas almas. Existe uma resistência? Existe uma resistência, mas a gente tem que ir lá. Cada vez, mas o adversário não está deixando e tal. Então vamos, ações massivas. Né? A gente tem que ir realmente com toda a força que Deus tem nos dado, com toda a estratégia e inteligência que o Senhor
também tem nos concedido. Amém? Que Deus te abençoe. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a principal resistência. Fábio, mas a principal, se essas aí já é difícil, imagina a principal. Essa é difícil de verdade. A gente se vê na próxima aula.